Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Mais 5 de Acréscimo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de colocar nos grupos dos seus amigos aí que gostam de esporte, que gostam de futebol, que gostam de Brasileirão, que gostam de tudo que envolve o mundo dos esportes. Então vamos falar aí de Brasileirão, vamos falar de como está o panorama, né? Até agora, até essa quarta rodada, foi finalizada ontem, né? Na noite de segunda-feira. São Paulo finalizou a rodada com um clássico contra o Santos, então fechou o último jogo aí que faltava da quarta rodada. Lembrando que o Flamengo não e o Palmeiras não já tinham antecipado o seu jogo da quarta rodada por motivo de calendário, de Copa do Brasil e tal. Todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabe em relação ao calendário aí dos clubes aí que anda apertado, aí tem que ir adiantar alguns jogos, principalmente de Copa do Brasil. E vamos lá, galera. Não dá pra falar sobre é, quem será campeão em relação a isso, já colocar, apontar quem vai ser campeão, ou questão de Libertadores, ou questão de Sul-Americana. Ainda não dá pra apontar nada porque é o início. Então, o início não dá pra você prever nada, mas dá pra você fazer algumas análises interessantes do início, né? É, vou colocar aí, galera, a tabela e vou falando algumas questões aí importantes. Sobre o Brasileirão aí, que primeiro é o Corinthians com 9 pontos, o Bragantino vem em segundo com 8, aí vem o Atlético com 8, em quarto colocado é o Curitiba, o São Paulo com 7 pontos, está em quinto, e eu falei no início, né, eu falei no vídeo que eu falei do Paulistão, tá aí para vocês conferir, eu falei que o São Paulo, a briga do São Paulo é essa aí, o quinto colocado, sexto, brigar pela Libertadores, eu acredito que pelo que eu vi do Rogério Ceni, ele tem um time na mão, então isso facilita muito é, em relação a ganhar vantagem por outros times que vão ficar cambaleando e o São Paulo tem essa questão da experiência do treinador, dele ter o time na mão, então foi algo decisivo hoje, principalmente ontem contra o Santos, na segunda-feira. É, esse vídeo será postado na terça, né? Então no clássico Sansão, o São Paulo teve muita vantagem em relação a isso, em relação do você ter seu treinador já mais experiente, né, já mais adaptado ao seu elenco e aos seus jogadores, e coisa que o Busto, o técnico do Santos, não tem 100% ainda, né? Ele ainda está se adaptando à questão do Santos e tal. Acompanhou o Santos no jogo da Sul-Americana, fez boa parte do jogo, jogou bem, mas é, dava espaço para o adversário, então acabou sendo empate o jogo da Sul-Americana no meio de semana do Santos e veio para o fim de semana, né, na verdade para o início da semana, já na segunda-feira para jogar o seu clássico e acabou perdendo 2-1, né? E o Santos fica em sexto e o São Paulo em quinto. E aí vem de seguido de Cuiabá com os mesmos 7 pontos, o Internacional é o oitavo, os mesmos 7 pontos, o Avaí, 7 pontos. É interessante esse começo de temporada, esse início de campeonato do São Paulo, do Santos. Não se esperava que o Santos fizesse um início tão bom no Brasileirão, né? Agora o Atlético é esperado, Corinthians, até porque o Corinthians teve tempo para se preparar para esse início, né, de Brasileirão. E vamos lá para a décima posição a gente vai ter o América, né? Aí décimo primeiro vai ter o Palmeiras com 5, o América vai estar em décimo com 1 ponto a mais que o Palmeiras. O Flamengo tá em quinto, o Flamengo ainda está meio estável na temporada ainda, o Paulo Souza ainda está tentando encaixar seu jeito de jogar, a melhor filosofia que ele acha que vai encaixar no time que ele tem, com os jogadores que ele tem em mãos. Então, mas vejo o crescimento no trabalho do Paulo Souza, né? Não é aquele trabalho que a gente vê que não está tendo muita acréscimo, né? Tá, tem alguns detalhes para acertar em relação ao time, a questão defensiva ali, de compactação e outras coisas ali que o Flamengo precisa melhorar um pouco para deslanchar na temporada, né? E o Flamengo a gente vê, né, para brigar, é um dos times ali que pode brigar pelo título do brasileiro e outros Copa do Brasil. É uma equipe que é um dos melhores elencos que tem no Brasil hoje, é do Flamengo. Então o Paulo Souza vai tentar tentando aí já encaixar a sua melhor forma, né, de jogar
já tentar incomodar mais outros clubes. Vamos lá, em 13º a gente tem o Botafogo, com 5 pontos também. Em 14º está o Fluminense com 4 pontos. Aí vem o Ceará, 15º com 3 pontos. O Atlético Paranaense ali, 16º com 3 pontos, né? E vai ter em 17º o Atlético Goianiense. Aí seguido de Goiás com 2 pontos. A Juventus, que é 19º, com 2 pontos. E o Fortaleza no último. É uma pena ter o Fortaleza aí, né, galera? Porque pelos jogos que a gente acompanhou do Fortaleza, o Fortaleza não merecia, né? Até o jogo contra o Corinthians foi um jogo bem interessante que o Fortaleza fez fora de casa, na Neoquímica Arena. É uma pena o Fortaleza estar em último, não merecia, né? Pelos bons jogos que fez e tal. Outro clube, né, que merecia estar num patamar maior aí é o que está em 15º, que é o Ceará, né? Ele merecia estar pelo menos, no mínimo, em quinto colocado ali, pelo nível de futebol que ele mostrou, principalmente no início ali, nos primeiros 2 jogos. Jogou com o Palmeiras, fez um jogo espetacular, ganhou bem, ganhou, assim, de uma forma assim que surpreendeu muita gente com a forma de jogar. E, e depois só ganhou aquele jogo do Palmeiras e apagou, né? Se o Ceará repetir aquela atuação que fez contra o Palmeiras, contra os outros clubes, repetir aquele nível de atuação, eu não tenho dúvida que o Ceará vai, desculpa, ele vai lutar por uma posição interessante, como um sétimo, oitavo, ele vai, é, aquele clube que incomoda os grandes, né? Muito parecido com o Fortaleza, aquele equipe que incomoda clubes como o Flamengo, incomoda time como o Palmeiras, o Atlético. São equipes que vão roubar pontos importantes de times grandes, né? De Atlético Mineiro, de Corinthians, de São Paulo, é, Santos, Internacional. São equipes que já tem uma forma de jogar, já de incomodar os grandes, né? É, um... Então, turma, é início de temporada, não dá pra cravar nada, início de temporada, mas a gente vê alguns clubes já se destacando, né? Alguns clubes como o Corinthians, que tem um elenco muito forte, infelizmente perdeu aí um dos melhores jogadores que é o Paulinho, né? É uma pena, eu acho que ele vai ficar uns 5 meses fora, não, não viu confirmação ainda em relação ao Paulinho. É uma perda muito grande. Tecnicamente é um dos melhores meia do futebol brasileiro em atividade. É um desfalque pesado, viu? Principalmente para uma temporada que o Corinthians precisa, pela questão da Libertadores e tal. É uma perda significativa para o Corinthians, né? Que tem jogadores que contribuem muito, como o Michael, que fez 2 jogos espetaculares, os 2 últimos jogos, tanto a Libertadores quanto o Boca Juniors, quanto contra o Fortaleza no fim de semana. Ele tem sido essencial para o Corinthians, né? E clube como a gente fala do destaque do Corinthians, que é esse meio campo, e eu, assim, de vez em quando a gente tá imaginando o Corinthians, esse meio campo é um meio campo, assim, que sólido, né? Tanto tecnicamente quanto de força, né? De qualidade e tal. Tem uma questão física que vai pesar, né? Porque é uma temporada longa. E para clubes que tem jogadores da idade do Corinthians, que o Corinthians assim vai ter que ter uma dosagem bem inteligente, o técnico, né, o Vitor Pereira, vai ter que ter uma dosagem ali bem interessante ali em relação a esses jogadores mais experientes do Corinthians. E a gente pode, eu destaco o São Paulo aí nesse início de temporada, turma. Não tem jeito, porque o Rogério Ceni ele faz muita diferença em relação à questão de por ter essa questão da experiência, de trabalhar muito com rodízio, de ter, né, durante o início da temporada, ter feito muito testes. Teve equipes que não teve essa possibilidade de fazer tanto teste, ou que não fez testes, né, no seu elenco, então isso pesa muito para você começar um Brasileirão e você precisa ter muito disso, né? O seu técnico
ter o domínio do vestiário, não só em relação psicologicamente, em relação aos jogadores, em ter comando, né? Mas em relação a escolher as melhores peças para aquele determinado momento. Isso no futebol é essencial. E esses foram os destaques desse vídeo. Quero agradecer a todos aí, se inscrever e tamo junto. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo nos grupos aí, seus amigos, ok?